Nesta videoaula, nós vamos conhecer aqui mais duas ferramentas que nos permitirão fazer efeitos de transformações nas formas e traçados desenhados na nossa área de trabalho. Essas ferramentas encontram-se aqui nessa caixa seletiva, abaixo da ferramenta girar. E a primeira que iremos estudar é a ferramenta dimensionar ou a ferramenta scale, na versão inglesa, que pode ser acionada também com a tecla S. A segunda é a ferramenta inclinar. Na versão inglesa é a ferramenta Steer e não tem tecla de atalho para poder funcionar. Repare que eu tenho mais uma ferramenta de transformação, mas vai ser assunto para o próximo tutorial. Então vamos estudar a ferramenta dimensionar e a ferramenta inclinar a partir desta videoaula. Eu vou desenhar, antes de mais nada aqui, um retângulo na minha área de trabalho, bem aqui no centro. Esse retângulo ele está com preenchimento branco, conforme podemos ver aqui nessa parte superior, aqui na caixa de propriedades. E tem o traçado em preto. Vou aumentar um pouquinho mais essa linha de traçado. É o 3, e aí eu tenho o meu retângulo. Tá? Eu vou tirar o preenchimento branco desse retângulo para me facilitar a visualização do efeito da ferramenta dimensionar. Então eu venho aqui, abro a caixa de preenchimento e vou buscar esse ícone aqui em forma de uma linha vermelha, que me permite deixar o elemento aí sem preenchimento. Então, quando eu clico, eu estou sem preenchimento agora. Para usar a ferramenta de seleção, eu posso clicar aqui em cima, que é a primeira ferramenta. Repare, quando eu clico a seleção, abre-se as opções de seleção do objeto aqui na minha área. Posso puxar esse objeto com essa ferramenta, segurando no centro. Posso arrastar esses cantos, puxando esses pontos aqui da ferramenta de seleção, ok? Posso utilizar a tecla Alt pressionada e fazer o arraste, tendo como base, ou tendo como centro de referência, o centro do objeto para fazer a transformação. Até aí tudo bem. A ferramenta seleção também me permite eu encostar o cursorzinho bem aqui nos cantinhos. Ele se transforma num cursorzinho de seta dupla, sinuosa, e aí com o botão esquerdo, quando eu arrasto o mouse, eu faço a rotação. Você deve estar me perguntando aqui, então para que eu tenho disponível uma nova ferramenta de dimensionamento do objeto, já que a ferramenta seleção me permite fazer isso? Antes de mais nada, eu vou aqui clicar no ícone dessas ferramentas e vou clicar selecionando essa caixinha lateral direita aqui para fazer o meu menu desdobrável flutuante. Então ele está aqui, e aqui eu tenho como acionar mais rápido a minha ferramenta. O ícone da ferramenta de dimensionar é esse aqui. Então a pergunta é a seguinte: já que ele dimensiona, e a ferramenta de seleção também permite a mesma coisa, por que o Adobe colocou essa ferramenta aqui? É simples. Na ferramenta de seleção, por mais que eu utilize ela, eu não tenho como pegar esse centro aqui do objeto e colocá-lo em qualquer ponto diferente aqui da área para fazer efeitos de rotação, tendo um novo ponto de origem do objeto posicionado em uma outra locação. Aí eu teria como fazer algumas rotações diferentes aqui do objeto. Não faria somente através do centro dele, nem dessa forma aqui, somente por esses cantos. Então, a ferramenta seleção, quando eu clico, ela vai ter um efeito parecido com aqueles efeitos causados pelas ferramentas girar e refletir. Eu tenho um cursorzinho de cor verde, que é o centro de origem do objeto. E se eu segurar a tecla Alt e puxar com o botão esquerdo, eu posso deslocá-lo. Isso aqui eu tenho que manter pressionado o botão esquerdo, ok? Para qualquer ponto da minha prancheta de trabalho. Se eu largar aqui com o botão esquerdo, eu posiciono esse centro de origem aqui e automaticamente abre-se uma caixa de opções para eu modificar os parâmetros para eu aplicar a ferramenta de dimensão. Não é o que eu quero fazer agora. Vou segurar e voltar ele novamente para o centro. Então, quando eu largar, eu já abro a caixa de opções de redimensionamento. Esse objeto que eu desenhei, ele tem uma dimensão de 100%. Na primeira opção aqui da ferramenta, uniforme, se eu utilizar 100%, e der o visualizar aqui, eu não vou ter efeito nenhum no objeto. Se eu colocar valores menores que 100%,
a ferramenta vai pegar esse objeto original e vai aplicar um efeito de dimensão menor ao objeto. Então ele ficou 20% a menos do seu tamanho original e passou a ter 80% do tamanho. Então, ó, original 80%, original 100%, esse novo tamanho 80%. Se eu utilizar valores acima de 100%, vou botar aqui 140%, o efeito que a ferramenta vai fazer é o inverso. Ele vai pegar o meu original, que é esse tamanho aqui, em 100%, e vai criar uma outra forma 40% maior do que essa. Então, quando eu der o visualizar, olha o que a ferramenta faz. Ele pega o original e já dimensiona o objeto para um tamanho 40% maior. Essa transformação, quando eu der OK, eu faço cada uma dando somente OK. Mas eu não mantenho a minha cópia original atuante aí na área. Eu faço a transformação, ele pega o objeto original, amplia e cria a nova forma no tamanho maior. Na opção copiar, eu mantenho a forma original e crio a cópia com o tamanho utilizando 40% acima do seu valor. Então, ó, aqui está a cópia original e aqui está a cópia 40% acima. Se eu agora utilizar os recursos da ferramenta Ctrl mais D, ou seja, a tecla de atalho Ctrl mais D, eu repito a operação copiar que eu acionei na minha caixa de ferramentas e utilizo os parâmetros que estavam na caixa de ferramenta para eu pegar a partir do último objeto copiado as referências e vou aumentando cada um sempre 40%. Então, quando eu der Ctrl D, eu vou repetindo, ó, ele vai aumentando 40% as cópias novas. E aí, aquele retângulo que eu tinha, eu criei uma forma diferente aqui, transformei e apliquei efeitos bonitos aqui daquela forma inicial. Vou dar o Ctrl Z para retornar as ações até a forma original. Eu vou fazer agora o mesmo efeito com a ferramenta, só que eu vou deslocar esse centro que está aqui para um outro ponto. Vou colocá-lo aqui, ó, bem aqui nesse cantinho. Como é que eu faço? Seguro o Alt, pressiono sobre o cursorzinho verde, o botão esquerdo do mouse, seguro sem largar, arrasto até aqui o pontinho, ó, e largo aqui. Pronto. Abriu a caixa, né? Ele já utilizou esse percentual para aumentar, mas vou manter no percentual original. Se eu der a visualização agora de um valor menor que 100%, eu vou ter, ó, 45%. Quando eu clicar aqui em visualizar, eu vou ver como vai sair o efeito. Repare que eu peguei o meu original, que era 100%, diminui ele em 55% e o tamanho agora só tem 45% sobre o original. Mas o efeito que ele fez não foi pelo centro, ele fez, ó, utilizando esse eixo aqui como referência. Vou tirar o visualizar aqui para ver o original, ó. Tá vendo? Ele veio nessa direção em que está o eixo. Se eu der OK, eu faço somente a funcionalidade. Vou aumentar esse valor aqui para 90%. Vai ficar bem próximo. Vou dar o visualizar, então eu diminuo um pouco só. Aqui, com essa diminuição, se eu der OK, só faço essa ação. Pego o original e crio um novo, né? O original não se mantém. Mas se eu der o copiar, eu mantenho o original e crio o novo. Repare que eu mantive o original e criei a nova cópia com 10% a menos. Ou seja, essa aqui tem 90% do tamanho da original. Quando eu começar a dar o Ctrl D, olha como eu vou criando um outro efeito legal aqui com o retângulo. Então é a partir da referência desse centro de origem do objeto que eu vou fazer os efeitos com a ferramenta de redimensionamento, ou seja, a ferramenta dimensionar. Ctrl Z para voltar. Assim, faltei explicar um detalhe. Vou voltar o meu eixo aqui ao centro, seguro o Alt, clico o botão esquerdo, volto para o centro, vou abrir a caixinha de opções. Ó. Eu tenho também a opção não uniforme. A opção não uniforme é a mesma coisa. Apenas que eu vou fazer alterações quanto à linha vertical. Se eu deixar aqui, ó, horizontal na 100%, eu vou manter o tamanho original. Se eu deixar somente a vertical em 70%, eu, quando clicar aqui em visualizar, eu só vou alterar o padrão da linha vertical. Repare, ó, ele alongou. Se eu voltar ao normal, repare que ele alongou com a informação. Então, no uniforme, eu tenho todas as funcionalidades em todas as laterais do objeto, idênticas.
Aqui não, aqui eu escolho se eu quero fazer nas linhas horizontais ou nas linhas verticais. E agora vamos entender uma ferramenta que é a ferramenta de inclinação. Da mesma forma, quando eu clico nesta ferramenta, eu tenho aqui no centro o seu centro de origem, verdinho, uma cruzinha aqui. Posso segurar o Alt, clicar com o botão esquerdo e colocar esse centro de origem em qualquer ponto. Então, se eu clicar somente segurando o Alt no pontinho verde, eu abro a caixa de opções. E aqui, a depender dessa alteração, no momento que eu mudo os valores aqui dessa caixinha ângulo de inclinação, eu dou um redimensionamento diferente ao meu objeto. Então, quando eu dou visualizar aqui, eu apliquei uma inclinação no meu objeto. Se eu der um valor negativo, menos 45, eu inclino de forma inversa. Aqui eu inclino os eixos do objeto. Então, se eu quiser fazer o efeito de uma inclinação, começa aqui, vou visualizar. Quando eu dou OK, eu só faço a inclinação. Se eu der o copiar, eu mantenho o original e faço uma cópia com esse efeito aqui digitado na caixa. Ctrl D. Eu vou repetindo as ações e vou fazendo outros efeitos aqui usando a ferramenta de inclinação. Beleza, vamos então ao próximo tutorial. E no próximo tutorial veremos a ferramenta Reshape e a ferramenta Free Transform. Até mais!